Bom dia, meus irmãos e irmãs. Bom dia para vocês. A graça e a paz de Jesus. Amém? Podem se assentar, por favor. Eu era um novo convertido ouvindo um testemunho numa reunião de oração. Novo convertido ouvindo um testemunho numa reunião de oração. E o rapaz que estava dando o testemunho, ele estava dizendo que ele foi evangelizar na praça. E de repente ele encontrou um outro rapaz sentado no primeiro banco da praça. E ele começou a compartilhar com o rapaz sobre Jesus. E aí esse rapaz que estava ali sentado, sendo ali interpelado pelo nosso irmão, disse assim: você sabe onde estão na Bíblia as bem-aventuranças? E aquele rapaz disse: claro que eu sei, está em Mateus. Onde que está a bem-aventurança? Você sabe onde estão as bem-aventuranças? Mateus 5. Eu era um novo convertido numa reunião de oração, ouvindo um testemunho de um cara que estava evangelizando, cuja pessoa que estava sendo evangelizada perguntou: onde estão as bem-aventuranças na Bíblia? E eu não sabia. E aí eu disse assim para mim mesmo, fiquei quietinho, eu não disse para ninguém que eu não sabia, fiquei com vergonha, passar vergonha ali na reunião de oração. Aí eu pensei comigo mesmo, se tem algo que eu acho que eu devo saber, é onde estão as bem-aventuranças, porque se eu for evangelizar alguém, e alguém me fizer essa pergunta, eu preciso saber. Eu estou dizendo isso por quê? Porque nós estamos numa série que é a série Bem-aventurados. Essa série está estabelecida exatamente nas bem-aventuranças, que se encontram no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 5. Então, nós precisamos saber onde elas estão, mas mais do que isso, nós precisamos vivê-las. Agora, eu quero aproveitar esse meu testemunho para dizer assim, que Deus coloque no seu coração cada vez mais sede e fome de aprendizado da palavra, de saber se onde estão as bem-aventuranças. Se alguém perguntar para você, onde está a oração do Pai Nosso na Bíblia? Onde estão os 10 mandamentos? Você e eu, todo cristão, precisamos saber disso. Não um pastor, não um teólogo, um cristão que lê a Bíblia. Nós precisamos ter respostas para a geração. Nós precisamos entender o mundo e precisamos poder aplicar essa palavra que nós estudamos e que vivemos por ela nas mais variadas situações. E isso tudo nos dá autoridade. O apóstolo Pedro diz exatamente isso, que se alguém perguntar para nós a esperança da nossa fé, nós devemos falar qual é a razão. Nós devemos ser aptos, capazes de compartilhar sobre a palavra. Mas voltando ao nosso tema, nós iniciamos essa série na semana passada, e nós nos deparamos aqui com essa lista de virtudes que estão nos primeiros versos do capítulo 5 de Mateus. Pobres de espírito, aqueles que choram, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são perseguidos. E eu preciso dizer duas coisas a respeito das bem-aventuranças que são muito importantes e que eu considero assim que foram libertadoras para a minha experiência pessoal com Cristo, com a palavra. A primeira delas é que, quando a gente pensa nas bem-aventuranças, Jesus está mostrando uma condição humana. Jesus está apresentando aqui uma lista de virtudes que, na verdade, uma lista de condições de que as pessoas estão vivendo nos seus dias. Não é uma lista de virtudes simplesmente para a gente tentar imitar, ou que vão nos fazer abençoados, e que se eu tiver essa qualidade, então é uma lei de causa e efeito. Deus vai me abençoar porque eu sou isso. Primeiro momento, você precisa entender que Jesus está falando com a galera de Mateus 4, os desfavorecidos, os quebrados, os entristecidos, os injustiçados. E a pastora Marinês comentou bem sobre isso no último domingo, e se você não assistiu essa mensagem, incentivo você a entrar no canal do YouTube da igreja. Está lá para você, ou no Spotify, e outras plataformas que estão disponíveis. Ele fala dessa multidão. O que Jesus está fazendo é fazer com que essa gente machucada, desesperançada, quebrada, arrebentada pela vida, pudesse ter esperança. Isso tem a ver comigo e com você. Porque nós vivemos num mundo assim, e o mundo continua fragmentado, quebrado, o mundo continua corrompido pelo pecado, as pessoas continuam feridas, as pessoas continuam doentes. E Jesus então está comunicando para essas pessoas que existe um reino que é capaz de tratar as suas feridas, que existe um reino capaz de trazer esperança, um reino capaz de mudar o destino das suas vidas, um reino capaz de mudar as suas circunstâncias. Em primeiro lugar, quando Jesus está falando das bem-aventuranças, Ele está realmente atendendo à necessidade do coração dos seus ouvintes,
como Ele está aqui atendendo a necessidade de cada um de nós nessa manhã quente, irmãos. A multidão, Jesus olha para a multidão, como diz em Mateus 9, e Ele tem compaixão da multidão, porque são uma multidão aflita, são ovelhas sem rumo, sobrecarregadas, cansadas, como ovelhas sem pastor. E é esse quadro que nós precisamos ter em mente. Então as bem-aventuranças servem para esclarecer aqui algo fundamental, que existe a grande disponibilidade do governo e da justiça de Deus para toda a humanidade, pela fé no próprio Jesus, algo fundamental. Existe um reino de justiça, de equidade, um reino de verdade, um reino de luz, um reino de paz. Existe um reino que prevalece sobre os reinos deste mundo, e ele está disponível para todas as pessoas. Existe um reino para aqueles que do ponto de vista humano são os mais desesperançados, os mais distantes das bênçãos de Deus, os mais desinteressados aos olhos de Deus. Existe o afago divino, existe a abundante provisão dos céus. Quando a gente olha para as bem-aventuranças aqui, a gente precisa lembrar que nenhuma pessoa está excluída do relacionamento com Jesus. Nenhuma pessoa está excluída do seu reino. Nenhuma pessoa vive nesse mundo sem a possibilidade de ser bem-aventurada, abençoada por Deus. Deus pode estender a sua mão a qualquer pessoa com seu amor e a sua libertação. Qualquer um pode entrar no seu reino, a oportunidade é igual para todos. E esse aqui é o evangelho das bem-aventuranças, irmãos. É o evangelho das bem-aventuranças. Evangelho de 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos sejam salvos. Todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o evangelho das bem-aventuranças. Agora, em segundo lugar, a gente precisa entender que Jesus está mostrando aqui um retrato do seu reino. Ou seja, quem está inserido no seu reino vai viver dessa forma, vai crescer em viver disso, porque ele é habitado pelo próprio Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Então Jesus está mostrando aqui um retrato do seu reino. Se nós, pela fé, pela graça mediante a fé, em cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, fazemos agora parte do seu reino, essas virtudes estarão no nosso coração e na nossa vida sendo desenvolvidas, sendo fortalecidas, sendo construídas. Então Jesus está mostrando um retrato, e é assim que a gente precisa entender. Ele é um caminho que nós trilhamos e um retrato do reino. As bem-aventuranças, irmãos, não são uma lista de coisas que eu e você precisamos fazer, mas uma lista de coisas que nós vamos ser pela presença de Jesus na nossa vida. O foco não está na gente, e eu espero que você compreenda muito isso nessa manhã. O foco não está no nosso esforço, o foco não está na nossa capacidade de então compreender o Evangelho, e então por nossa força, por nosso mérito vivê-lo. Não, o foco aqui está em Jesus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: galera, se vocês estão nessas condições, eu quero dizer, o reino é para vocês. E se vocês também não estão nessas condições, eu quero dizer, a minha vida em vocês vai torná-los participantes desse reino, que é oposto ao mundo, que é completamente contrário a essa sociedade. Porque onde nesse mundo nós vemos que os que choram são consolados, irmãos? Os que choram não são consolados. Onde que nós vemos nesse mundo que aqueles que têm fome e sede de justiça são fartos? Não são. O que Jesus está falando aqui é de um reino completamente diferente. Aonde nós vemos, irmãos, que nesse mundo os pobres do Espírito, os pobres do Espírito são vencedores. Aonde que nós vemos isso? Nós não vemos isso. Então Jesus também está dizendo aqui, gente, eu tenho um caminho para vocês. Eu quero dar um retrato do meu reino. E eu quero que você entenda que eu capacito você a viver o que esse reino é. Porque se você caminha comigo, eu sustento você, eu capacito você, eu empodero você, eu estou com você e vou capacitar você a viver esse reino diferente. Então é imprescindível, irmãos, que a gente possa entender exatamente isso. Essa lista que nós temos aqui das bem-aventuranças é mais do que um conjunto de coisas para fazer. Eu quero terminar esse ponto dizendo o seguinte, irmãos. Eu sempre vi as bem-aventuranças com, vamos dizer assim, com uma certa desesperança. Como se as bem-aventuranças e o restante do Sermão do Monte, que vai até o capítulo 7, verso 24 do Evangelho de Mateus, fosse algo inatingível. Aliás, quando nós vamos seguindo as bem-aventuranças e entramos então no conteúdo ético do reino de Deus, parece impossível a gente viver. Porque Jesus diz assim, cara, no Velho Testamento diz não matarás, mas eu digo a você, se você falar uma palavra mais dura para o seu irmão, você já é um assassino.
Jesus chega à questão de dizer, olha, no Velho Testamento diz não adulterarás, mas se você cobiçar uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. E aí a gente começa a ver esse ensino do reino de Deus, a gente fala, isso é impossível. Isso gera um senso de desesperança, uma certa desesperança no nosso coração. Ao compreender aqui que as bem-aventuranças, primeiro, são um convite do reino para pessoas que estão quebradas, feridas, machucadas, desesperançadas. E segundo, elas são expressão do reino de Deus. E o que nós podemos nos tornar por causa de Cristo, então isso traz um alívio no nosso coração. Isso não gera nenhum sentimento de que nós estamos vivendo uma utopia aqui, de algo que Jesus está dizendo que é completamente impossível para qualquer ser humano viver, mas algo que é possível em Cristo. Sabe como Jesus termina o capítulo 5 do Evangelho de Mateus? Jesus termina o capítulo 5 dizendo assim, vocês sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Irmãos, isso é loucura. Você conhece a sua vida, eu conheço a minha, você conhece o seu coração, eu conheço o meu coração, você conhece o seu pecado, eu conheço o meu pecado, você conhece as suas fraquezas, eu conheço as minhas fraquezas. Como é que nós vamos ser perfeitos como Deus, o Pai Celestial? Mas aqui que está a questão, como eu disse, o foco é Cristo. Se Jesus está vivendo em nós, se Jesus está reinando no nosso coração, então as expressões do seu reino estarão presentes na nossa vida. E é por isso que nós podemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Aprender isso me livrou da questão do causa e efeito. Não, eu só vou ser farto ou satisfeito se eu tiver sede de justiça. Eu só vou ser consolado se eu chorar. Não, não é um mundo de causa e efeito que Jesus está falando aqui. Aliás, irmãos, se fosse isso que Jesus queria, nós iríamos tornar essa lista uma lista de legalismos. E há muitas igrejas e comunidades legalistas. Você faz isso para receber aquilo. Se você deixa de fazer isso, então daí você recebe aquilo outro. Nós iríamos nos tornar fariseus, que é exatamente o que Jesus combateu nos seus dias de forma muito forte. Nós iríamos ter um senso de autojustiça, de autorretidão, de que então, porque nós estamos fazendo determinada coisa para Jesus, nós somos então, temos o direito de recebermos aquilo outro. Não é disso que essas bem-aventuranças tratam. De jeito nenhum, não é disso. As bem-aventuranças não listam condições que garantam a aprovação de Deus, a salvação ou a felicidade. Essas bênçãos não dizem para mim e para você, esforce-se para viver dessa maneira, não é isso. Elas dizem, sim, irmãos, que as pessoas que já são assim, têm condição de entrar no seu reino. Ou que as pessoas que confiarem em Jesus e no seu reino, devem se alegrar e celebrar, porque essas virtudes estarão presentes na sua vida. Eu gosto de uma frase de C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele diz assim, um mandamento, sede vós perfeitos, não é uma tolice idealista, tampouco manda fazer o impossível. Deus, Ele nos transformará em criaturas que podem obedecer esse mandamento, e só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso, e somente Jesus. Então, quando a gente está meditando nessa série, irmãos, entenda aqui, o foco é Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. O Cristo é o centro da Bíblia. A Bíblia é toda ela cristocêntrica. A mensagem do Evangelho é cristocêntrica. E nossa vida deve ter Cristo no centro. E se tivermos Cristo no centro, Jesus está dizendo aqui, você será bem-aventurado, abençoado. E é isso que essa palavra significa, Macários, a mais plena realização interior por viver em harmonia com o propósito para o qual você foi criado em Cristo Jesus. Você viverá realmente uma vida com significado e propósito, por causa de que Cristo é o centro da sua vida. E você já vai degustar aqui na terra o reino dos céus. Você já vai viver um novo reino, mesmo num mundo caído e quebrado, corrompido pelo pecado. Você vai viver a vida mais poderosa, relevante, exuberante que você pode viver. E é isso que a gente sempre afirma aqui, por causa de Cristo, por causa de Jesus. Irmãos, às vezes quando a gente está compartilhando uma palavra como essa, parece tão loucura, que a gente fica com um sentimento assim, será que todos estamos entendendo isso? Será que estamos entendendo isso? Será que nós estamos entendendo que a nossa dor não tem a palavra final na nossa vida? E como a pastora Marinês mencionou, que a nossa dor não deve definir a gente quanto pessoa? Será que nós estamos entendendo que existe realmente consolo para o coração que chora? Será que nós estamos entendendo que nos sentimos pobres de espírito, na verdade é que nos lança a abundância,
porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e a sua graça nos basta? Será que a gente está entendendo que quando a gente olha para a nossa própria miséria, é que a gente pode reconhecer a grandeza de Deus? Será que nós estamos compreendendo que quando a gente olha para a pecaminosidade do nosso coração, é que podemos experimentar a plena redenção de Jesus? Lembra, o reino de Deus é feito de paradoxos. Você vive quando você morre, você é forte quando você é fraco, você ganha quando você perde, você é exaltado quando você é humilhado. E como alguém já disse, não é o reino de Deus que está de cabeça para baixo, mas esse mundo que está de cabeça para baixo. O reino de Deus é o certo, o reino de Deus é aquilo para o qual você foi criado, e é o que Deus te oferece em Cristo Jesus, para você viver plenamente na presença de Deus. É esse reino que nós estamos vendo aqui. Agora eu quero terminar essa parte, antes de vermos duas bem-aventuranças aqui, dizendo algo que eu considero muito importante. Nas bem-aventuranças nós vemos aqui que as palavras estão no futuro. Ou seja, ele diz assim, se você estiver chorando, então você será consolado. Lá no futuro, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, satisfeitos, serão fartos. Então parece algo muito distante mesmo, algo que nós vamos experimentar na eternidade. Mas na verdade, irmãos, essas bênçãos devem ser usufruídas e desfrutadas, experimentadas hoje. O verbo só está no futuro porque enfatiza a certeza da realização de tudo isso em Cristo, e não uma necessidade de um período de espera. Nós já podemos viver isso hoje, irmãos, e vamos viver plenamente na volta de Jesus, sim, mas nós já podemos viver hoje. Nós podemos viver o reino de Deus hoje. Nós podemos ser libertos desse mundo hoje, nós podemos ser libertos do nosso pecado hoje, nós podemos ser curados das nossas dores hoje, nós podemos sim viver uma vida insignificada e propósito num mundo tão perdido e perdidos interiormente hoje. A vida do reino inicia em você quando você nasce no poder do Espírito. O reino de Deus está dentro de você, e eu e você podemos viver isso hoje, e essa é uma excelente notícia para nós. É uma excelente notícia para você? Eu espero que seja, Eu quero compartilhar com você então o texto de Mateus 5, eu quero ler os primeiros 6 versículos desse texto, queria que você acompanhasse comigo a leitura. O texto de Mateus 5, 1 a 6 diz o seguinte: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados, felizes, abençoados, os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. No domingo passado, a pastora Marinês repartiu com você sobre a bem-aventurança do pobre do espírito e a bem-aventurança do choro. E hoje eu quero compartilhar 2 novas bem-aventuranças com você. Eu queria que você prestasse muita atenção, abrisse seu coração, que Deus possa ministrar a sua vida. A primeira delas é bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes. Hoje nós vamos falar de gente humilde e insatisfeita. Gente humilde e insatisfeita. Bem-aventurados os humildes, irmãos. Bem-aventurados os humildes. Novamente o verso 5 diz: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Eles herdarão a terra. O que é humildade aqui no Novo Testamento? O que é humildade nesse texto? A humildade para Deus, irmãos, é a disposição do Espírito com a qual a gente aceita a sua forma de lidar conosco. E a gente aceita que a forma de Deus lidar com a gente é a melhor. A gente confia nele, confia no seu amor sem disputar ou sem resistir. É essa humildade. Jesus não está fazendo, mais uma vez eu digo isso, uma descrição do mundo, sobre como ele é ou como o ser humano se comporta. Não, não é isso. Jesus está fazendo uma descrição do seu reino. E Jesus então tem boas novas, ou tem bênção maravilhosa para esse que é humilde, porque abriu o seu coração em Cristo. E Cristo nos torna então pessoas humildes para desfrutar dessa promessa. E algo interessante nesse texto aqui é que algumas versões vão traduzir essa palavra humildes como mansos. A raiz é muito parecida. E na verdade esse traço, a humildade tem esse traço da mansidão. Então, os mansos é que vão herdar a terra. E onde que nós imaginamos isso, irmãos? Quem herda a terra são aqueles que têm agressividade,
aqueles que têm poderio militar, como nós estamos vendo nas guerras desse mundo. Quem herda a terra é aqueles que realmente são rudes, que têm determinação para vencer. A gente não imagina muito que gente mansa vai herdar a terra. Essa semana tem um seminarista aqui da igreja que está compartilhando um fato inusitado. Ele pegou um Uber, e aí ele estava vindo aqui para a casa dele, aqui no fundo, a rua Raposo Tavares, no fundo aqui da igreja, e o Uber foi fechado por um outro carro. E aí esse Uber e o outro motorista começaram a discutir. E os caras, não, eu vou te quebrar, e não sei o que lá. Aí ele falou, mano, eu estou aqui no carro, então você me leva no meu destino, né? Depois você resolve a tua... Aí o cara falou, tá bom, vou te levar. Aí o cara veio trazendo ele para casa, e no caminho o seminarista veio falando, mano, não vale a pena, cara. Você não precisa disso, você vai perder seu tempo. E o outro motorista, sabe onde estava? Atrás do Uber, veio seguindo o Uber. Aí os caras pararam aqui atrás da igreja, o motorista de Uber desceu do carro, o outro cara desceu do carro, o cara pegou uma chave de roda, né? E os dois trocaram socos aqui, atrás da igreja. O nosso seminarista estava falando assim, eu não acreditava no que eu estava vendo. Dois caras, por causa de uma fechada no trânsito, o cara seguiu o outro, o cara do Uber não quis, por mais que eu falei, mano, não vale a pena, não faça isso, o cara não quis ouvir, ele falou, não, eu vou rachar esse cara no meio mesmo, eu vou quebrar. Pois é, aí sabe o que aconteceu? Ele disse assim, eles trocaram socos, de repente eles viram que tinha um monte de gente olhando para eles, um olhou para o outro olhou para um, cada um entrou no seu carro e foi embora. Aí você fala assim, como assim? Como assim? Por que as pessoas agem assim? Por que nós não mostramos mansidão? Porque não é da nossa natureza sermos mansos, irmãos. Não é da nossa natureza sermos humildes no sentido de que reconhecemos nossas falhas, de que podemos ter errado, de que erramos com os outros, e por isso não precisamos sair no tapa, não precisamos sair quebrando ninguém no trânsito, não precisamos fazer esse papel ridículo que as pessoas que não têm mansidão fazem. A gente não precisa se arrebentar na ceia de Natal. O Natal está chegando para algumas... Eu estava conversando com uma pessoa semana passada, falou, pastor, quando vai chegando cedo o Natal, meu coração esfria, eu tenho frio na espinha, parece que eu vou perdendo a alegria, porque nos meus natais sempre tiveram briga de família, sempre era no momento que a gente ia feliz e voltava triste. Sempre. Por quê? Porque as pessoas não são mansas. Nós somos ferozes. Nós somos mais comparados a lobos do que ovelhas, irmãos. Sem Jesus. Sem Jesus. Jesus está falando algo do reino dele, que ele está dizendo assim, galera, se eu estiver em você, e você viver o meu reino, algo que vai ser expressão na sua vida, é que vai haver mansidão. Mansidão. Aliás, Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 23, que a mansidão é fruto do Espírito. Então a humildade que nós estamos vendo nesse texto, é que ela desemboca num temperamento manso, ela desemboca numa serenidade nos relacionamentos, ela desemboca naquilo que Jesus viveu plenamente, como aquele que é manso e humilde de coração, e ele diz isso em Mateus 11, 28 e 29. Exatamente esse traço do caráter. Jesus venceu pela força, irmãos? Jesus venceu pela agressividade? Jesus venceu pela violência? Não. Jesus venceu pela mansidão. As pessoas não compreenderam que Jesus era um Messias exatamente porque eles esperavam um Messias militar, queria romper o jugo do Império Romano, que ia acabar com os inimigos de Israel. Elas esperavam um Jesus feroz, um Messias feroz. Não Jesus, manso e humilde de coração. Essa é uma marca do reino de Jesus. Eu e você não vamos ser mansos no nosso casamento, nem com os nossos filhos, nem com os nossos amigos, nem com os irmãos da igreja, nem com as pessoas na rua, a menos que Jesus esteja realmente reinando no nosso coração. Mansidão não tem a ver com verniz social, com educação, com boa educação. Mansidão tem a ver com um trato interior, algo do caráter. É algo que vem de dentro para fora. Esse é o tipo de mansidão que Jesus está falando. Você conhece gente quieta, gente tímida, gente que parece mansa, mas é só você colocar a mão na frente da boca dela que você sabe que o negócio vem, não é verdade? Não é isso, mansidão não é isso. Mansidão é algo que vem do coração e que realmente permeia o caráter do cristão, porque ele faz parte desse reino.
Eu queria que você entendesse aqui que Jesus não valoriza uma vida, ou Jesus, na verdade, valoriza uma vida que não existe para dominar. Essa é uma frase do pastor Carlos McCord. Jesus, ele valoriza uma vida que não existe para dominar. Nós não existimos para dominar as pessoas. Nós existimos para servir as pessoas, para abençoar as pessoas. Jesus valoriza gente que não vive para dominar, para manipular. Jesus valoriza gente que não vive para pisar no pescoço das pessoas, para oprimir. Jesus valoriza gente que não existe para pisar no outro, mas pelo contrário, existe para servir, existe para abençoar aqueles que estão à sua volta. É por isso, irmãos, que o cristão é capaz de vencer pela mansidão, como Jesus venceu. Cristão não existe para dominar o mundo, confrontar o mundo. Escuta uma coisa, cristão existe para surpreender o mundo com a sua mansidão, com a sua serenidade. Nós existimos para surpreender o mundo. No mundo todo mundo espera que se você levar uma fechada, pelo menos você vai soltar um bom palavrão. Não, nós existimos para surpreender o mundo. Nós existimos para surpreender a cultura. É isso que Jesus trata aqui nas bem-aventuranças. Nós somos chamados os humildes, que são mansos, implacáveis, surpreender. Eu já contei aqui a história do John Maxwell, que quando todo mundo estava brigando, diante de um balcão de aeroporto, porque o voo tinha sido cancelado, ele pegou, enquanto todo mundo estava brigando e xingando com os funcionários da empresa, ele foi lá na lanchonete, pegou um monte de hambúrguer, um monte de refrigerante, chegou para a galera e disse assim: pessoal, já que o nosso voo foi cancelado, e a gente não vai conseguir mudar isso, que tal a gente comer junto aqui e beber alguma coisa para refrescar? Isso é surpreender o mundo. É você fazer diferente do que todo mundo faz, quando a gente não é tão manso assim. Surpreender o mundo. Como é que Jesus chama os cristãos, irmãos, em Mateus, em João 10, por exemplo, Mateus, os evangelhos? Como que Jesus compara os cristãos a que tipo de animal? Vocês podem me falar? Ovelha. Ovelha tem garras? Ovelha tem dentes afiados? Não. As ovelhas não atacam. Ovelhas, elas servem à humanidade, com a sua lã, com a sua gordura, com a sua carne. Ovelhas existem para servir. Quando eu e você somos comparados a ovelhas e não lobos, no reino de Deus, é porque nós somos então chamados para servir. E uma característica de uma ovelha é a mansidão. Tanto que a Bíblia diz sobre Jesus que ele foi como ovelha muda aos seus tosqueadores. Que ele foi se entregar, fazer seu sacrifício por mim e por você na cruz, de forma exatamente mansa. Porque esse é o caráter de Jesus. Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Por que a gente não é manso? Porque a gente não quer viver sem controle. E algo que Jesus faz aqui, quando ele entra na nossa vida e nos faz participantes do seu reino, é que Jesus expulsa o medo da gente não ter controle. O que rouba de nós a capacidade de sermos mansos é porque nós queremos ter controle das situações, controle do argumento, controle das circunstâncias. Nós ficamos estressados, aborrecidos, irritados, bravos, porque não temos controle das circunstâncias e das pessoas que estão à nossa volta. E Jesus vem com a sua presença e o seu reino, dizendo assim: eu controlo todas as coisas. Você não pode deixar esse medo de não ter controle. E você pode experimentar paz. E ao experimentar paz, você se torna alguém sereno, alguém manso. Você não precisa ter todas as respostas, e então você vai buscar isso em você mesmo, sendo um orgulhoso, um soberbo, mas você pode ser humilde e andar comigo, e confiar em mim, porque eu tenho controle sobre todas as coisas. A mansidão é uma característica das ovelhas de Jesus, daqueles que fazem parte do seu reino. Agora vamos pensar aqui no que Jesus veio falando nas bem-aventuranças. Ele diz assim: os pobres de espírito. Depois ele fala os que choram. Ninguém é capaz de ser manso, a menos que também seja pobre do espírito, humilde de espírito, para reconhecer sua pecaminosidade. Depois, ninguém é capaz de ser manso, a não ser que você chore pela sua miséria diante de Deus e reconheça quão perdido você é. Então, a construção aqui das bem-aventuranças tem uma lógica. Se eu e você somos pobres de espírito, e por isso nos lançamos em Deus, se eu e você somos capazes de chorar pela nossa miséria, o nosso coração endurecido, o nosso orgulho, a nossa soberba, então tudo isso vai produzir em nós essa capacidade de sermos mansos,
porque teremos aberto o nosso coração para receber Jesus e permitir que Ele reine na nossa vida, A pessoa mansa não se orgulha de si mesma, ela não se relaciona com as pessoas a partir da perspectiva de que ela é melhor do que o outro em seus relacionamentos, ou que ela merece mais, ou de que ela está certa sempre. Não, essa não é a pessoa mansa. Mansidão, irmãos, é submissão a Deus, e por sermos sujeitos a Deus, nós rejeitamos a violência. A pessoa mansa sabe reagir de maneira correta em cada situação, controlando suas emoções, agindo com amor. Mansidão é a qualidade de quem escolhe fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade, e por isso não precisa se vingar, ou não precisa revidar, porque está escolhendo viver a vontade de Deus acima da sua própria vontade, ou acima de seguir seus próprios sentimentos. Mansidão é essa característica daquele que é brando, pacífico, exatamente contrário a ser agressivo e rude. Quando a gente pensa em mansidão, há muitos exemplos na Bíblia. Abraão era o cara mais velho, o ancião, mas quando ele chega num ponto de ruptura com Jó, seu sobrinho, a Bíblia diz que ele deixa que Ló faça a escolha que ele bem quisesse. Ele diz para Ló, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. Por quê? Para Abraão, o importante não é para onde ele ia, mas com quem ele andava. Às vezes eu e você entramos em tantas brigas, em tantas discussões, somos tão rudes, agressivos por coisa tão pequena, exatamente porque não confiamos naquele que controla todas as coisas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um Moisés, que lá em Números 12:3 diz que ele era o homem mais manso da terra. Preste atenção, mais manso da terra. Esse texto está exatamente numa oposição que a sua própria irmã e o seu irmão se opuseram à autoridade de Moisés, à liderança de Moisés. Ele era o homem mais manso da terra. Ele confiou em Deus, ele não se vingou, ele intercede por Miriam que estava se rebelando contra ele. Por quê? Porque ele confiava em Deus e em viver a sua vontade. Quando a gente olha para Davi, o rei ungido de Israel, é perseguido por mais de 7 anos, atacado ferozmente pelo rei Saul, um rei cujo Espírito de Deus havia abandonado. Mas Davi não revida, Davi não ataca, Davi não se vinga. Davi é uma expressão de mansidão. Quando a gente olha no Novo Testamento, a gente vê um Estevão, que está sendo realmente ferozmente atacado pelas autoridades judaicas do seu tempo, mas que ele confia no controle soberano de Deus, a ponto de morrer pela sua fé. Nós vemos um apóstolo Paulo que é perseguido onde vai, perseguido do seu próprio povo, perseguido pelos gentios, mas que em todo tempo tem uma postura de fato serena e mansa, para vencer os obstáculos, as dificuldades, perseguições e ataques, através do amor e da graça, da mansidão que o amor e a graça proporcionam. E sobretudo Jesus manso e humilde de coração, irmãos. Veja como Jesus agiu diante do seu traidor, ou como Jesus agiu diante dos seus perseguidores, ou quando ele era questionado, ou quando ele era humilhado. Veja como Jesus agiu em cada circunstância. Por que eu estou mencionando essa galera toda aqui? Porque muitas vezes a gente pensa que ser manso é ser covarde. A gente pensa que ser manso é ser fraco, porque é isso que a cultura afirma e o mundo afirma, mas o reino de Deus não é assim. Todas essas pessoas que eu estou citando para vocês, elas venceram, porque a mansidão é compatível com grande força de caráter, com grande autoridade e poder. Você imagina um cara que está tão em controle das suas emoções, que ele sabe que ele é capaz de vencer através de ser manso. Você imagina um Moisés liderando cerca de 2 milhões de pessoas no deserto, murmuradoras, rebeldes, desobedientes, e ele lidera essas pessoas realmente com mansidão, e vence pela mansidão. Você imagina então tudo o que acontece no reino de Deus, marcado por uma característica completamente contrária à nossa geração e a esse mundo. A mansidão não tem nada a ver com fraqueza, com covardia, é controlar a sua força e usar de forma correta. A mansidão, na verdade, ela se revela de forma ousada, porque muito ousadia. Alguém está querendo te dar um murro na cara no trânsito, alguém querendo pegar você na esquina, e você reagir com mansidão diante de uma pessoa assim. Como diz Provérbios, a resposta branda desvia o furor, mas ainda que não desvie o furor, você manter o controle das suas emoções, é só possível por causa do caráter de Cristo em nós, por causa de Jesus na nossa vida. Agora, o que o texto diz aqui, irmãos?
Se você for manso, você herda a terra. Paulo diz em 1 Coríntios 6,2 que os santos irão julgar o mundo. Em 2 Timóteo 2,12 ele diz que nós vamos reinar com Cristo. Em Romanos 8,17 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando Deus tiver destruído todos os que em sua arrogância resistem à sua vontade e propósito, os mansos serão os únicos a herdar a terra. Então nós não vamos herdar a terra, irmãos, querendo formar um partido político cristão para poder então se opor aos poderes da Câmara, do Senado ou qualquer coisa assim. Ou nós vamos então criar uma organização mundial que nós vamos defender os direitos dos cristãos. Não! Isso é longe do reino, completamente distante do que Jesus está falando aqui. Nós só vamos surpreender o mundo, nós só vamos vencer de fato e herdar a terra se nós formos como Jesus. Se nós vencermos com as armas que Jesus venceu, se nós vivermos o reino dele aqui na terra. E é por isso que nós oramos, irmãos, na oração do Pai Nosso: Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino, e esse reino chega às pessoas através de nós. Então eu quero fazer uma aplicação aqui para você que é inconcebível para nós, irmãos, quanto homens e maridos dentro de casa, a gente não ter mansidão com a nossa esposa e com os nossos filhos. É inconcebível se somos ovelhas de Jesus, discípulos de Cristo. É inconcebível você, uma mulher irritada o tempo todo, brigando o tempo todo com seu marido, com seus filhos, como tantas vezes eu ouço em casamentos, irritado o tempo todo, porque mansidão é fruto do Espírito, mansidão é caráter. Estava conversando com o pastor Sandro esses dias que está aqui, a gente estava falando de algumas situações de casais, e a gente estava falando, sabe qual é o problema de muitos casamentos em crise, irmãos? Ou a maioria, ou todos, é Cristo. O que falta Cristo. E não é Cristo no casamento, Cristo no coração, Cristo na vida, porque o caráter de Cristo em nós vai gerar essa mansidão. Nós vivemos isso pela gente? Não. Eu estou falando aqui porque eu sou um exemplo de mansidão? Não. Eu só estou dizendo que o que a palavra nos diz é que se nós estamos em Cristo, isso será realmente um traço do nosso caráter em Cristo, e que isso é parte do reino de Deus que tanto almejamos viver, e que se vivemos assim, nós vamos ser sinal do reino dentro do nosso casamento, da nossa casa, no nosso local de trabalho. Se você ficar manso quando todo mundo está agressivo e brigando lá no teu local de trabalho, você vai surpreender o mundo e vai ser um sinal do reino. Ah, mas eu vou ser pisado, eu vou ser humilhado, assim as pessoas vão tirar vantagem de mim. Vença pela mansidão, seja forte pela mansidão, seja ousado pela mansidão. Enfrente as pessoas com firmeza de caráter, expressa na mansidão em lidar com os relacionamentos. Jesus nos ensina, irmãos, nos ensina algo muito maravilhoso aqui. Eu não sei se você já notou, mas nenhuma metáfora bíblica tem ligação com violência. Nenhuma metáfora do reino de Jesus tem a ver com violência. Nada. Você não vê isso. Você vê expresso no reino de Deus, na pessoa de Cristo, em tantos personagens bíblicos que andaram com Deus, na sua humanidade, na sua fraqueza, mas você vê a expressão de um coração humilde que se torna manso em seus relacionamentos. Segunda bem-aventurança que nós temos aqui é os que têm fome e sede de justiça. Na verdade, é a quarta da afirmação de Jesus: fome e sede de justiça. Jesus diz em Mateus 5,6, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Você pode ler comigo esse versículo junto? Vamos lá, bem forte? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Você vai ser farto, você vai ser saciado. Essa linguagem de fome e sede, ela é muito comum na Bíblia, muito comum, desde o Velho Testamento. Jesus usa isso porque exatamente são necessidades básicas que eu e você temos, fome e sede. E Jesus diz assim: se você tiver fome e sede de justiça, você vai ser farto. Mas o que significa isso? Bom, vamos seguir a lógica das bem-aventuranças. Se você é pobre de espírito, você lamenta a sua condição com choro, então você, sabendo da sua condição, você conhece a condição do outro, e você então se torna manso no relacionamento com as pessoas, e quando você então vive nessa dimensão, você deseja que a justiça de Cristo alcance a condição de novos pecadores, ou na verdade que a justiça de Cristo alcance novos pecadores, e que esses pecadores, uma vez justificados por Cristo, vão também exercer a retidão e a justiça de Deus numa sociedade que tanto carece de retidão e justiça. Ou seja, se você está vivendo em Cristo, o reino, deixando que Jesus forme em você o seu caráter, essa vai ser uma expressão
Você vai ter sede e fome de justiça. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Talvez uma das maiores fontes de sofrimento que a gente tem é a gente se sentir injustiçado. Uma das maiores fontes de sofrimento é a gente se sentir injustiçado. Talvez nada irrite mais você do que você se sentir injustiçado. Alguém falando uma coisa que não é verdade a teu respeito. Quando você se sente injustiçado. A maior dor de um cônjuge que foi traído no casamento, a dor muitas vezes comparada acima do luto. Por quê? Porque se tem um senso profundo de injustiça diante do investimento, da dedicação que a pessoa fez ao outro e recebe a traição. Quando nós vemos casos na nossa sociedade, quando um pai cujo assassino do seu filho vai à delegacia e sai depois de pagar a fiança e fica em liberdade e ainda zomba da família. Que sentimento que você acha que um pai, uma mãe que vive uma situação dessa pode ter? A injustiça, a gente se sentir injustiçado, é um dos maiores dramas da humanidade. E por que Jesus fala então de termos sede e fome de justiça, irmãos? Exatamente porque no reino de Deus, nós vamos encontrar algo que nós jamais vamos encontrar nesse mundo. Nesse mundo nós nunca vamos encontrar justiça. A injustiça é uma das dores mais profundas na nossa alma. E a má notícia, irmãos, é que todos nós vamos nos sentir injustiçados uma vez ou outra. Ou, muitas vezes, ou por bom tempo. Às vezes dentro de casa, eu vejo irmãos que se sentem injustiçados pelos pais, porque os pais trataram melhor o irmão mais velho, ou o irmão mais novo do que eu. E isso a pessoa carrega ao longo da vida. Quantas questões de injustiça. A boa notícia, irmãos, para os que estão em Cristo, é que a injustiça não tem a última palavra. A injustiça não vai prevalecer na vida daqueles que são cidadãos do reino e que são ovelhas de Jesus. Pensa comigo, nós somos injustiçados pelas pessoas e a sociedade. Sim, uma traição no casamento, um golpe desonesto nos negócios, uma demanda na justiça que você sabe que é completamente injusto o que o outro está requerendo, mas você está tendo que responder, e muitas vezes um juiz vai dar o veredito final para o cara que você sabe que está completamente fora da verdade. Uma traição na empresa, ou um golpe no trabalho do seu chefe, tantas situações. Quero que você entenda que o mundo pode tentar ser justo, mas jamais o mundo será justo. Não adianta nós esperarmos justiça nesse mundo. Podemos ter algumas poucas, vagas expressões de justiça, mas esse mundo será injusto, porque nós somos injustos. A justiça não se sustenta sem Jesus, irmãos. Então, se você ouvir alguém dando uma entrevista na televisão e dizendo assim, o que eu quero é justiça. Se ela estiver colocando essa expectativa no governo, na empresa, no STF ou qualquer lugar, ela nunca vai encontrar isso. Nunca. Se eu e você estivermos nos sentindo injustiçados e você, então, achar que você deve viver pela busca da justiça, você será o mais infeliz de todos os homens ou de todas as mulheres. A nossa vida deve ser marcada pela busca de Cristo, porque Cristo é o justo justificador de todos os que o amam. Amém, meus irmãos? É em Jesus, porque você não vai encontrar justiça nesse mundo, porque sem Jesus ela não se sustenta. E quantas pessoas se sentem injustiçadas, inclusive diante de Deus. Já ouvi mães que não conseguem engravidar dizendo assim, puxa, mas tantas mulheres engravidam e abortam seus filhos, porque eu que quero ser mãe não consigo ser mãe. Já ouvi pessoas dizendo assim, puxa, quantas pessoas que têm saúde se suicidam, e eu estou querendo viver e agora eu estou enfrentando essa enfermidade terminal. Pessoas que realmente dizem, puxa, por que outros têm tanto? E eu não tenho nada, por que Deus é tão injusto? Exatamente. Podemos sentir assim. Muitas vezes podemos nos sentir assim. Porque não compreendemos que nesse mundo não há justiça. Nesse mundo não há justiça. E que nesse mundo corrompido pelo pecado, a única forma de sermos saciados, satisfeitos no nosso senso de justiça, é se Cristo estiver de fato reinando no nosso coração. Jesus é aquele que expulsa o medo de que a justiça não existe.
Guarda essa frase. Jesus, ele expulsa o medo de que a justiça não existe. Porque uma das coisas mais terríveis para a gente é viver com o senso de que nunca haverá justiça. Nós vemos os políticos corruptos de Brasília, de Curitiba, de Londrina, qualquer lugar, gastando dinheiro público, vivendo do bom e do melhor, e nós nos sentimos muito injustiçados com isso. E às vezes parece, irmãos, que não haverá justiça. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que a justiça irá ter a palavra final. E nós não precisamos viver com medo de que a injustiça irá prevalecer na experiência daqueles que têm Cristo como centro das suas vidas, que o têm como Senhor e Salvador do seu coração. Então eu quero terminar esse ponto da justiça dizendo duas coisas, duas justiças que se relacionam nesse texto. A primeira é a justiça de Deus em nós. A justiça de Deus em nós. Em Romanos 5:1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, o primeiro aspecto de termos sede e fome de justiça é a justiça de Deus em nós. Somos pecadores. Quem nos justifica? É Cristo que nos justifica. É por isso que Paulo diz assim: quem nos condenará? Ninguém pode nos condenar. Por quê? Jesus me declarou justo. Ele me declarou justo não porque eu sou bom e justo, mas porque Ele é bom e justo. Ele me declarou justo não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Ele me declarou justo. Então ninguém pode me condenar. Nem mesmo Deus irá me condenar. Porque justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Primeira sede e fome de justiça que você tem que ter no seu coração é a justiça de Deus em você. É Deus justificando você como um pecador perdido, tornando você encontrado, salvo. É Deus justificando você, um pecador miserável, e declarando você é justo. Justo porque eu te cubro com meu sangue, porque eu rasgo a nota promissória que está nas mãos do diabo, do seu pecado. Ninguém vai te condenar. Ninguém. Porque eu paguei o preço da sua salvação. Eu, o santo e justo, sou o justificador daqueles que me amam. Eu declaro você justo. E essa é a sede e fome que deve estar dentro do nosso coração. Os que têm sede e fome de justiça, dessa justiça, é aqueles que anseiam por ver o triunfo de Deus nas suas próprias vidas e também por ver o triunfo final de Deus sobre o mal e o seu reino plenamente estabelecido. Eles anseiam por fazer eles próprios aquilo que é justo e reto, porque sabem que entreguem a si mesmos não vão produzir nada diferente do pecado. Estar faminto por justiça, irmãos, é ansiar pelo domínio de Deus em nossas vidas. E é por isso que Jesus diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, não os meus sonhos, não minhas realizações, não os meus prazeres, não. Em primeiro lugar, não as coisas que esse mundo oferece, não. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vão ser acrescentadas. As coisas que geram ansiedade na nossa vida. Ansiar pela justiça dentro de nós. Segunda justiça que devemos ter sede e fome é a justiça de Deus através de nós. A justiça de Deus em nós é que nos justifica. E a justiça de Deus através de nós, que devemos ter sede e fome. Porque uma vez justificados em Cristo, uma vez que nos tornamos justos, somos declarados justos, nós devemos ansiar: Senhor, me faz instrumento de justiça esse mundo. Não é buscar que o outro faça justiça, é buscarmos nós mesmos sermos instrumentos de justiça nesse mundo. Agirmos com retidão e justiça nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, no nosso relacionamento com Deus, com os irmãos, no nosso relacionamento com a família, em todas as áreas da nossa vida, retidão e justiça. Se há algo que Deus preza em toda a Escritura, a retidão é a justiça, aquilo que é reto e bom. E é a forma que Deus sempre vai agir com você. Você pode ter certeza. Se aqueles questionamentos, por que eu? Por que Deus fez isso comigo e não fez com outro? Ou por que Deus deu isso àquele e não deu a mim? Você está com um viés totalmente torto. Completamente torto. Porque você pode confiar que se há algo que Deus não lhe deu, é porque Deus tem muitas outras coisas melhores, justas e retas para lhe dar na sua vida, e usar a sua vida para a glória dEle. E se há algo que Deus deu a você para enfrentar, você pode ter certeza que Deus, na sua soberania e amor, aquele que é o justo juiz,
Jamais vai lhe dar uma coisa que isso não seja experimentado para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Se você é ovelha de Jesus, é assim que você vai viver, você vai ser farto, você vai ser saciado, você vai ser livre do medo de que a injustiça irá prevalecer na sua vida, e você vai viver essa vida que realmente é instrumento de justiça na vida dos outros. E é isso que Jesus nos chamou para ser. Jesus nos chamou para ser. Existem muitos testemunhos, irmãos. Eu me lembro daquele testemunho, existe até esse vídeo na internet, no Instagram, aquele pai cuja filha foi morta por um assassino em série nos Estados Unidos, e ele está em julgamento, ele é um psicopata, ele não tem sentimento, e os jurados olham para ele e dizem: eu odeio você, você vai queimar no inferno, isso, aquilo, aquele outro, e o cara está lá, impassível, sereno, sem nenhum sentimento de piedade, de comiseração, de empatia, nada. Mas de repente o pai dessa jovem diz assim: eu perdoo você. Você está me desafiando a fazer uma das coisas mais difíceis que eu poderia fazer, que só Jesus poderia me capacitar a viver no reino dele, e eu quero dizer, eu perdoo você. E o vídeo mostra que aquele assassino em série, psicopata, sem sentimento, quando ouve aquele pai dizendo, eu perdoo você, ele derrama uma lágrima. Porque isso sim é surpreendente. Isso sim é acreditar na justiça de Deus. Não sou eu que vou fazer justiça. Eu perdoo você. Sua vida esteja nas mãos de Deus. E não é assim que a sua vida esteja nas mãos de Deus e que Ele te faça queimar no fogo do inferno. Porque eu vejo muito crente aqui na igreja falando isso. Não, pastor, já perdoei, mas não quero nunca mais ver. Se entrar por essa porta, eu saio por aquela. Nunca vi esse tipo de perdão. Eu confio que você está na mão de Deus, e que a misericórdia dele te alcance. Porque até Deus em Cristo pode perdoar um psicopata, serial killer, se esse cara se arrepender. O que surpreende o mundo, irmãos, e o que nós estamos vendo aqui nas bem-aventuranças, e vamos refletir nessas semanas, é de que a resposta de Deus, ou o reino de Deus é completamente contrário nesse mundo, mas a resposta de Deus para nós, para os nossos anseios mais profundos, sempre irá nos satisfazer. Por isso o texto diz aqui, serão satisfeitos, você vai ser satisfeito, você vai ser saciado. Você pode viver insatisfeito buscando a justiça nesse mundo, ter sede e fome de justiça, a justiça de Deus em você, e através de você, creia, você já é saciado aqui. Quando você vive o reino, você já tem esse senso de satisfação, essa plenitude dentro do teu coração, e vai chegar o dia que você será plenamente saciado na eternidade, plenamente saciado. Eu quero concluir dizendo, se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, então você confia que Ele é a única justiça para os seus pecados, e você então encontra paz. Se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você então, como produto dessa paz com Deus, vai experimentar a justiça de Deus em você, e vai poder ser justo e reto nos seus procedimentos diários. Se você tem a justiça de Deus no seu coração, você vai ser instrumento de justiça, para transformar essa sociedade injusta. E você vai orar para que a justiça de Deus seja manifesta nesse mundo, através da igreja que pertence a Ele. Eu queria convidar você a orar. Eu espero que a palavra de Deus faça sentido para o seu dia a dia, para aquilo que você está vivendo. E a minha pergunta para você aqui é se Jesus é o centro da sua vida. Porque senão nós vamos viver como todo mundo vive, com medo de não ter controle, e por isso vamos buscar na nossa arrogância, na nossa soberba, arrogância e soberba, viver na nossa força, e vamos ser infelizes, frustrados, vazios. Talvez você esteja aqui nessa manhã e tenha medo de que a justiça não existe, de que a injustiça vai prevalecer na sua vida, ou na sua casa, na sua família, nesse mundo. A Bíblia diz que ela não tem a palavra final, que os que têm sede e fome de justiça serão fartos. Como que você está hoje aqui, meu irmão, perante Deus? Como as bem-aventuranças, que mostram esse retrato do reino, esse caminho que trilhamos em Cristo por sua misericórdia,
que mostram esse quadro do que é o reino de Deus, como esse quadro está sendo reproduzido na sua vida. Como você é mais um que está construindo esse retrato de Deus nesse mundo e surpreendendo esse mundo, ao ser manso quando as pessoas esperam que você seja agressivo e rude, a ser humilde quando as pessoas esperam que você seja orgulhoso e soberbo, a confiar na justiça de Deus quando as pessoas esperam que você busque a justiça com as próprias mãos, que você se vingue, que você revide as agressões. Como você está hoje? Se você viver como Jesus viveu, você vai demonstrar autoridade, poder, você vai surpreender o mundo e vai ser agente de transformação, como Jesus foi. E o nome de Deus será glorificado na sua vida. Senhor, ajuda-nos nisso, pelo Teu poder e a graça. Nós oramos aqui, Senhor. Oramos que o Senhor seja o centro da nossa vida. Opera no coração de cada um de nós. Não há ninguém como o Senhor. Que o Teu nome reine em nosso coração. Não há um nome igual.